Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Já estamos no terceiro dia e nesse terceiro dia nós vamos meditar no tema Experimentando o Perdão na Família. Veja bem, esse é um tema importantíssimo. Tendo em vista os atritos, tendo em vista os relacionamentos familiares, o perdão na família é importantíssimo. Então, nesse terceiro dia, vamos estar meditando no tema Experimentando o Perdão na Família. Nós vamos ver o texto de Gênesis, capítulo 33, verso 4, que diz o seguinte: Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Quando a gente lê, queridos, o capítulo 31 de Gênesis, nós vemos que Jacó estava em uma situação muito confortável financeiramente, mas ele estava desconfortável em seus relacionamentos com o seu sogro e os seus cunhados. Jacó então recebe uma ordem de Deus. No verso 3 do capítulo 31, Deus diz o seguinte: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então ele recebe uma ordem de Deus. Diante dos sinais dados por Deus a ele, que foi a concordância das esposas e a oposição de Labão, bem como também as reclamações dos cunhados, Jacó não tem dúvidas de que essa é a direção de Deus para a vida dele. Então ele vai para Canaã. Seu sogro o persegue. Eles o encontram, celebram um acordo e Jacó segue a sua viagem. Agora ele tem a única preocupação, o encontro com o seu irmão Esaú. Após 20 anos de rancor, sua preocupação era mais do que justa. Quando ele saiu da terra de Canaã, queridos, ele saiu brigado com Esaú. Ele saiu em atrito, em conflito com Esaú, porque ele usurpou a primogenitura de Esaú. Esaú o entregou em troca de um prato de lentilha, mas a situação deles não foi resolvida. Então Jacó saiu de lá fugido. Ele saiu de lá fugido do irmão, para que o irmão não o matasse naquele período de raiva. Então olha só, agora ele vai voltar. Ele vai voltar. Então Jacó, ele obedece a Deus, mas ele estava temeroso. E a gente percebe que ele vai enviar mensageiros à frente dele, instruindo-os do que eles deveriam até dizer para Esaú. Quando a gente lê lá Gênesis 32, verso 6 e verso 7, ele orienta a seguinte forma para os servos, e os servos retornam a Jacó dando a informação. Ele diz o seguinte: fomos ao seu irmão Esaú, mas ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Então, diante dessa situação, que foi a atitude de Jacó mandar os servos, e os servos responderem dessa maneira, diante dessa situação, qual foi a atitude de Jacó? Dele perceber que o irmão estava vindo com ele, com muitos homens. Ele orou, queridos. Jacó, ele orou. Jacó exalta a Deus, a quem conhece desde os tempos do seu avô Abraão, um Deus que falou com ele. E ele se humilha e reconhecendo que ele não é merecedor de nada do que ele possui. E tudo o que ele tem agora é fruto da pura bondade de Deus. A gente percebe isso no verso 10 do capítulo 32. E Jacó, queridos, ele roga a Deus pela sua família, ele roga pelos filhos, ele roga pela esposa, confessando o medo dele. A gente percebe isso no verso 11. Perceba uma coisa: Jacó, quando ele saiu da terra dos pais, Canaã, ele vai como alguém egoísta, alguém que pensava somente em si, buscando salvar a sua própria vida. Mas quando ele volta agora, olha, perceba um pouco da mudança. Ele não mais está preocupado simplesmente com ele, mas está rogando também pela família dele. Ele está rogando pelos filhos dele. Então Jacó roga pelos cuidados de Deus para com a sua família. E relembrando as promessas que Deus tinha feito a ele.
No verso 12 a gente percebe isso. Então Jacó ainda envia presentes para o seu irmão. A gente percebe isso no verso 13, 14 e 15. Mas também ele tem um encontro especial com Deus, do verso 22 ao verso 29 do capítulo 32, que é aquela porção bem conhecida, dramática, emblemática, interessantíssima na Bíblia, que foi a luta de Jacó com Deus. Então ele tem esse encontro com Deus, queridos, e a partir daí a história dele vai começar a mudar ainda mais. Como resultado dessa busca por uma ação divina diante de uma situação de grande temor, Deus ele age no coração de Esaú de maneira extraordinária. Em Gênesis 33, verso 4, nós vemos a mão de Deus agindo na vida daquele que clama por socorro. O texto que nós lemos, ele abraça o irmão Esaú, ele se encontra com o irmão Esaú e eles se abraçam, eles se reconciliam, eles fazem as pazes. Esaú ele corre ao encontro do irmão, não para matá-lo, mas para matar a saudade dos 20 anos que os separavam. Que encontro, queridos, emocionante. Imagina só, depois de 20 anos sem se reencontrar, Jacó estava com o coração temeroso, porque quando ele foi, ele deixou um Esaú rancoroso, vingativo. Mas quando ele se encontra com Esaú, Esaú o abraça, o beija, se reconcilia com eles. Então gostaria de compartilhar com você, para a gente encerrar, algumas questões práticas. A primeira coisa é o seguinte, que por vezes nos envolvemos em situações de conflitos familiares difíceis de resolver. Em outras vezes nós somos envolvidos em situações conflitantes familiares, difíceis de resolver. Não é verdade? Nós somos envolvidos muitas das vezes, mas com a intenção e intervenção do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, todas as barreiras elas são desfeitas, elas são quebradas. Você tem alguém em seu círculo familiar ou de amizade com quem precisa se reconciliar? Não deixe para amanhã, não deixe para depois. O que você deve fazer primeiramente? Ore a Deus. Ore ao Senhor, apresente diante do Senhor à sua disposição, buscando a Ele direção, seja para perdoar, seja para pedir perdão. E peça a intervenção de Deus. Em nome de Jesus, peça a intervenção de Deus na sua vida, na vida da pessoa no qual você tem esse conflito. E Deus ele abre as portas, queridos, para o perdão e para a reconciliação, porque Deus ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele tem prazer em reconciliar. Ele fez isso por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para todo aquele que crê. Então, pense a respeito da sua família. Como é que está o seu relacionamento com a sua família? Você esposa com o seu marido com a sua esposa, com seus filhos então, os filhos com os pais, com a mãe, com os irmãos, com os parentes. Como é que está a sua relação? Precisa ajustar, precisa de reconciliação? Então, queridos, lembre-se que é necessário o perdão, é necessária essa reconciliação. Deus ele se agrada disso. Vamos orar? Eu quero que você ore comigo em dois sentidos. Primeiramente, para que Deus te ajude a não guardar mágoa no seu coração, a liberar perdão, caso esse seja o seu caso. E em segundo lugar, vamos orar pela pessoa. Você vai apresentar a pessoa que você gostaria de pedir perdão ou receber o perdão. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, esse terceiro dia de propósito de oração pela família. Nós te damos graças porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Nesse terceiro dia nós rogamos, Senhor, pelo perdão. Perdão na nossa família, reconciliação na nossa família, para que haja paz, para que haja harmonia na nossa família. Só o Senhor sabe como é que está os corações das famílias. E nós rogamos para que o Senhor nos ajude a ter um coração sensível, um coração perdoador. E rogamos para que o Senhor também trabalhe na vida da pessoa com quem nós precisamos talvez nos reconciliar. Trabalhe desde já para que haja perdão, para que toda mágoa, para que toda fúria, para que todo rancor seja quebrado. Nós sabemos que o Senhor age poderosamente na vida e só o Senhor consegue tocar os corações. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.